Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura de um texto na Palavra de Deus, bastante conhecido. O Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 8. E o versículo de número 31 e 32. João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Leiamos juntos esses dois versículos, todos juntos, vamos lá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Jesus, neste capítulo e nesta circunstância, nesse episódio, ele se apresenta aos judeus como sendo o próprio Deus. Foi um discurso muito contundente. As palavras de Jesus confrontavam a religião da época, os judeus, o judaísmo. Ele chega a ponto de dizer: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, segue quem? Segue a Jesus, não entrará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele diz aqui: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E é muito importante nós atentarmos para esta grande verdade que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que tão somente creiam, mas ele diz: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele disse isso a quem? A quem daqueles judeus haviam crido nele. Crer é muito importante, mas não é tudo. É muito importante,
mas não é tudo. O apóstolo Tiago disse, no capítulo 2, o versículo 18 e 19: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O versículo 18 diz: Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O diabo nunca teve dúvida de que Deus seja Deus. Nisto, o diabo tem até, de certa forma, uma certa concordância conosco. O diabo nunca desconfiou de que Deus não seja Deus. A Bíblia diz que ele crê que Deus é um só mesmo, só existe um verdadeiro Deus. Ele faz essa confusão toda, mas ele sabe que Deus é um só, Criador do céu e da terra, sustentador do universo, porque ele veio de lá. Ele era do céu e foi expulso do céu. Então crer é importante, mas mais importante do que crer é ser discípulo. Pastor, eu já sou crente em Jesus. Ótimo, meu irmão, graças a Deus, já é uma boa coisa, mas não pode parar só aí. Além de ser crente, eu e você precisamos ser discípulo. Diga assim comigo: crer, ser crente em Jesus é importante, mas não basta apenas ser crentes, é preciso ser discípulo de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado aí: irmão, não basta apenas ser crente, tem que ser discípulo, tem que ser discípulo. Porque aquele que crê sempre está na expectativa de receber um algo da parte de Deus. Agora o discípulo não. A maior característica do discípulo é compromisso com o seu mestre. Quem é discípulo tem compromisso. É aprendiz. E este aprendizado, ele se desdobra em muitas características, muitas atitudes, muitas ações. E eu queria destacar aqui nessa noite algumas dessas características do discípulo. A primeira é que o discípulo sempre segue o seu mestre. Diga comigo: o discípulo sempre segue o mestre. Seguir quer dizer, vai atrás do mestre, acompanha o mestre, vem depois do mestre, é dirigido pelo mestre. O crente não tem compromisso com nada, o discípulo tem. O discípulo, ele está sempre seguindo o seu mestre, o mestre Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 16. O versículo 24. Mateus capítulo 16 e o versículo 24.
E os que já encontraram, leiam comigo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém... E siga-me, versículo 25. Portanto, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa... Olha o que o Senhor está dizendo, o Senhor não obriga ninguém a segui-lo, mas quem quiser ser discípulo, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a mesma escritura, versículos 26 e o versículo 27. E os que encontraram podem ler comigo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, não é fácil ser discípulo de Jesus, não. Não significa dizer aqui que você, depois que aceita Jesus, tem que brigar com seu pai, com seu irmão, com a sua irmã. Não é isso, não. Mas é que pode acontecer que chegar um momento na sua vida que você vai ter que decidir entre Jesus e a sua família. E aí você não pode ter dúvida. Irmãos, tem gente que paga um preço muito alto para seguir Jesus. Muitos aqui aceitaram Jesus num lar evangélico. Mas tem muitos também que pagam um preço muito alto para ser discípulo de Jesus. Tiveram que deixar pai, mãe, irmão e irmã. Na hora de vir para a igreja, alguns foram até expulsos de casa, foram deserdados, outros sofreram uma ameaça e diz: o dia que você aceitar esse evangelho, você não precisa me chamar mais de filho e nem de filha. Outros receberam ameaça, algumas irmãs receberam ameaça: se o dia que você for virar crente, virar Bíblia, eu te abandono, vou te largar, você vai ficar nesse mundo sozinho aí. E eles tiveram que tomar uma decisão e disseram: dê o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou ficar com Jesus. Eu conheci algumas pessoas que todas as vezes que vinham para a igreja, quando chegavam em casa, apanhavam do marido. Nós tínhamos uma serva de Deus aqui que já está com o Senhor, que lá no início da sua trajetória, apanhava do marido toda vez que vinha para a igreja. Não é fácil. Esse é o preço. Se você nasceu num lar evangélico, você tem que ser muito mais fiel do que essas pessoas, porque disto Deus não exige de você, mas para essas pessoas Deus exige. Olha o que a palavra de Deus diz: se quiser vir, não aborrecer pai, mulher, filho, irmão, irmã, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, irmão, esta vida que nós levamos aqui nessa vida presente é vida de cruz.
É uma cruz que nós carregamos. Pastor, o que é isso? É isso mesmo, irmão. Se alguém está pensando que vai viver dias bons nesse mundo aqui, não se iluda não. E ó, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu não quero te iludir não. Eu não vou dizer para você que se aceitar Jesus aqui vai resolver todos os teus problemas não. Eu não vou te enganar não. Você vai ter muitos problemas, muita luta, talvez a luta até aumente. Mas deixa eu te dizer, nada nesse mundo troca a alegria da salvação que um crente sente na sua vida, nada. Nada troca a paz que o crente tem nessa vida, a certeza da salvação e da vida eterna. Essa vida é vida de cruz. Você está achando a vida difícil e dura, irmão? É isso mesmo, a vida é isso mesmo. A gente vem aqui para recalcitar, repor as nossas energias espirituais, comer esse alimento aqui e dar mais uma caminhada aí para frente. Mas alguém pensar que a vida aqui é vida fácil? Não, a vida é vida. Jesus diz, toma a sua cruz. Irmão, o dia que tu pegar a cruz, botar nas costas e achar que é bom, ou nós estamos doidos. É vida de cruz. E tem hora que a cruz parece que fica mais pesada ainda. Jesus diz, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o versículo 33, irmãos, desse capítulo. Agora a coisa ficou mais difícil ainda. Quer ver? Versículo 33 do capítulo 14, né? Vamos ler todos juntos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar tudo. Para ser discípulo de Jesus, tem que renunciar tudo. O discípulo é aquele que segue o seu mestre. Crente não precisa nada disso, crente só basta crer. Mas o discípulo não, o discípulo precisa seguir o mestre. Aleluia, 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 aleluia. Segundo, o discípulo aprende com o mestre. Diga comigo, o discípulo. Pastor, mas que coisa óbvia. Sim, é óbvio, mas nós temos que aprender todos os dias. E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Terceiro, o discípulo é aquele que imita o seu mestre. Diga comigo, o discípulo é aquele que imita seu mestre. Diga, o maior objetivo do discípulo é imitar o seu mestre. Imitar quer dizer fazer exatamente como o mestre faz. Reproduzir a semelhança do mestre, ter o mestre por modelo e por norma de vida, reproduzir o estilo de vida e a maneira de viver do mestre, é ser igual, é ser semelhante. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ver o que é que nós estamos fazendo. Será que nós estamos imitando o mestre em tudo que nós fazemos? Quando alguém te ofende, o que é que você está fazendo?
Você está disposto a oferecer a outra face? Ó, pastor, eu não levo desaforo para casa. Irmão, Jesus tomou tapa na cara. Jesus tomou tapa na cara. Passou o que? Sim, senhor, Jesus tomou tapa na cara. Jesus não levou só desaforo para casa, não. Ele tomou tapa na cara. Jesus foi cuspido na face. Feriram a cabeça dele com uma coroa de espinho em tom de zombaria. Disseram a ele: se você é filho de Deus mesmo, desce dessa cruz aí. Você não disse que é filho de Deus? Salvou a tantos, por que não salva você mesmo? Faz um milagre aí. E qual foi o que Jesus disse depois disso tudo? Diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, o que estão falando. Jesus disse assim: se o teu adversário fizer você caminhar uma milha, a Bíblia diz, não caminha só essa milha, não, caminha mais uma milha com ele. Se o teu adversário quiser tirar alguma coisa sua, você tira, dá a túnica, dá tudo para ele. Há um livro que há muito tempo lá atrás foi lançado pela Adonep, um livro revolucionário chamado Em Seus Passos, que faria Jesus? E esse livro retrata exatamente o título dele: o que eu deveria fazer em situações em que eu fosse colocado, e se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E o que eu devo fazer? Se eu sou discípulo de Jesus. Terça-feira nós falamos aqui sobre a oração. E Jesus, ensinando sobre a oração, diz: quando você dobrar o seu joelho para orar, você começar a orar, e você tomar conhecimento que tem alguma coisa, alguém tem algum sentimento contra você, você feriu alguém, você sai dali e vai e reconcilia com teu irmão, e depois volta e oferece a Deus o teu sacrifício. Isso é ser discípulo de Jesus. É difícil, não é fácil, mas o desafio que o Senhor nos coloca é esse: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele abençoa quando alguém está amaldiçoando. O discípulo de Jesus sempre está falando coisas boas. O discípulo de Jesus sempre está pronto para perdoar e para pedir perdão. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. O discípulo procura imitar sempre o seu mestre. E eu estava lendo agora à tarde alguma coisa sobre ser discípulo de Jesus, e eu trouxe aqui algumas anotações que eu retirei de um site da internet que eu achei muito interessante, um estudo bíblico ali. A diferença entre ser crente e ser discípulo. O crente espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O crente luta por crescer, o discípulo luta para reproduzir. O crente se ganha, o discípulo se faz. O crente depende dos afagos do seu pastor, o discípulo está sempre pronto a servir a Deus. O crente gosta de elogio, o discípulo oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O crente entrega parte das suas finanças, o discípulo entrega toda a sua vida para Deus. O crente precisa ser sempre estimulado, o discípulo sempre procura estimular os outros. O crente espera que alguém lhe diga o que fazer,
o discípulo está sempre pronto em assumir responsabilidades. O crente reclama e murmura, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O crente é condicionado pela circunstância, o discípulo aproveita a circunstância para exercitar a sua fé. O crente exige que os outros o visitem, o discípulo visita os outros. O crente busca na palavra promessa para a sua vida, o discípulo busca a vida para receber as promessas da palavra de Deus. O crente pensa em si mesmo, o discípulo pensa nos outros. O crente se senta para adorar, o discípulo anda adorando a Deus em espírito e em verdade. Para o crente, a habitação do Espírito Santo em si é o seu objetivo. Para o discípulo, é o meio para alcançar o objetivo de ser testemunha viva de Cristo a toda criatura. O crente vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. O crente foi transformado do mundo, os discípulos transformaram, transformam e transformarão o mundo. Os crentes esperam milagres, os discípulos fazem os milagres. O crente velho é problema para a igreja, o discípulo idoso é problema para o reino das trevas. Os crentes são fortes soldados defensores, os discípulos são invencíveis soldados invasores. O crente cuida das estacas da sua tenda, o discípulo desbrava e aumenta o seu território. O crente se habitua, o discípulo rompe com os velhos moldes. O crente sonha com a igreja ideal, o discípulo se entrega para fazer da igreja ideal uma igreja real. A meta do crente é ir para o céu, a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O crente maduro finalmente é um discípulo. O discípulo maduro assume os ministérios para o corpo de Cristo. O crente necessita de festa para estar alegre. O discípulo vive em festa porque ele é alegre. O crente espera avivamento. O discípulo é parte desse avivamento. O crente agoniza sem nunca morrer. O discípulo morre e ressuscita para dar a sua vida em favor dos outros. O crente longe da sua congregação lamenta por não estar em seu ambiente. O discípulo cria um ambiente para formar uma congregação. O crente se promete uma almofada, ao discípulo se entrega uma cruz. O crente é sócio, o discípulo é servo de Deus. O crente cai na cilada do diabo, o discípulo supera e não deixa se confundir pelas artimanhas do diabo. O crente responde, talvez. O discípulo responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O crente preocupa-se em pregar o evangelho, o discípulo prega e faz outros discípulos. O crente espera recompensa para dar, o discípulo é recompensado porque dá. O crente é pastoreado como ovelha, o discípulo ajuda a apacentar os cordeirinhos de Deus. O crente pede que os outros orem por ele, o discípulo ora por ele e ora pelos outros também. Os crentes se reúnem para buscar a presença do Senhor, o discípulo carrega a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Tem diferença. Ao crente é pregada somente a salvação pelo sangue de Jesus. O discípulo toma a santa ceia e anuncia as potestades do inferno, a vitória de Cristo sobre elas, para a glória de Deus. O crente segue tentando limpar-se para ser digno diante de Deus. O discípulo não se olha mais. O discípulo não se olha mais e faz a obra na fé de que Cristo já o limpou. O crente espera que alguém lhe interprete as escrituras. O discípulo conhece a voz do seu Senhor e testemunha dele. O crente não se relaciona com os membros de outras igrejas. O discípulo ama a todos, pois isto é uma ordem de Deus, e só assim o mundo reconhecerá como discípulo de Jesus. O crente procura conselho dos outros para tomar uma decisão. O discípulo ora
lê a palavra de Deus e toma a decisão certa, porque ele toma confiando na fé que ele tem em Jesus. O crente está esperando que o mundo melhore, o discípulo sabe que não é desse mundo e espera ter um encontro para sempre com o Senhor. Quantos têm essa esperança viva? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Tem diferença. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, deixa eu terminar essa palavra. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo João, o capítulo 19, versículos 26 e o versículo 27. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 19, versículos 26 e o versículo 27. Aleluia. Os que já encontraram, digam comigo amém. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela, o que está escrito aí, irmão? O discípulo a quem ele amava. Na versão que eu estou usando diz, o discípulo amado. É bom ser crente. Melhor ainda é ser discípulo por todas as razões que nós já expressamos aqui. Agora, mais importante é ser chamado por Jesus de discípulo amado. Aleluia, é diferente. Jesus tinha muitos discípulos, ele escolheu dos 12, ele nomeou 12 apóstolos, que foram tirados dentre os discípulos, mas tinha um, que ele era chamado do discípulo amado. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, o amado, diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Imagine esse quadro, Jesus crucificado, quase expirando, sua vida quase terminando. Ele olha de um lado para o outro e vê a sua mãe em pranto, desesperada, chorando. Imagine uma mãe ver um filho crucificado, aquela que ele havia gerado, E Jesus olha para João, o discípulo amado, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Era como se Jesus estivesse dizendo para João: João, cuida dela. Ele não pediu isso para Pedro, ele não pediu isso para Tomé, ele pediu para o discípulo amado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 20, versículo de número 2. João capítulo 20, e o versículo de número 2, e vocês podem todos ler comigo, vamos lá. Então correu
e foi ter e com o outro discípulo. Diga assim: e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele não somente era amado de Jesus, mas Jesus amava. Que coisa maravilhosa! Jesus não amava os outros, amava, mas por esse ele tinha um carinho mais especial. Por quê? Porque João era aquele que todas as vezes que tinha oportunidade, reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ouvia as batidas do coração do Mestre, ele ansiava por ter esta comunhão, ele fazia questão de fazer bem ao Mestre, de estabelecer esta relação de dependência e de amor. Jesus o amava porque ele amava Jesus. E eu termino essa palavra nessa noite dizendo isto: mais importante do que ser discípulo é ser discípulo amado de Jesus. Aleluia! Oh, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que quando Jesus tiver que colocar alguma tarefa importante, Ele possa contar conosco e diz: toma conta desse trabalho, toma conta desta missão, toma conta desse ofício, faz a minha obra. Jesus amava João, porque João amava a Jesus. Oh, meus irmãos, que Deus, pelo Espírito Santo, aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos dar a Jesus a melhor salva de palmas que nós podemos dar.